Pronto. Bom, meu nome é Fausto. Queria agradecer primeiro a organização, ao Gilberto, especialmente pelo convite, pela essa oportunidade de estar podendo passar um pouquinho do que eu estou usando aqui para vocês. E aprender, e ser criticado, por favor. Próximo, por favor. Eu me graduei em 2003, fiz o curso de terapia neural em 2017, que foi um grande divisor de água na minha vida. Foi um curso que transformou minha forma de ver o paciente, de ver a vida, talvez. E depois, em 2020, fiz o curso do Bidort com a Sumier, com os professores que eu estou ouvindo aqui. Então, me considero praticamente um neonato no Bidort, tá? Tenho associado muito o Bidort com a terapia neural, que é o que eu sei fazer, mas eu sou um dentista clínico. Eu raramente atendo paciente exclusivamente para terapia neural. Queria pontuar essa questão, que é a minha forma de trabalhar. O paciente vem para procurar fazer um tratamento clínico, um implante, uma restauração, e eu associo com a terapia neural e Bidort. Pode passar, por favor? Estou falando um pouquinho da terapia neural rapidamente, porque provavelmente temos profissionais aqui até mais qualificados que eu. É uma terapia holística, né? No qual a gente introduz uma substância terapêutica, procaína normalmente, pode ser a lidocaína, para gerar uma resposta no sistema nervoso autônomo. A forma correta, né, segundo o André, segundo os profissionais, de fazer a terapia neural é você primeiro colher uma história de vida do paciente para, através dessa história de vida, encontrar os campos interferentes, né, que são áreas de estabilidade neurológica com menor potencial elétrico. E a estabilização desses campos interferentes melhoram ou curam até o paciente pela regularização do sistema nervoso autônomo. Pode passar? E essa foi uma das grandes conflitos ali meu na terapia neural, porque a terapia neural bem feita depende de uma história de vida bem aplicada, uma história de vida com calma e um certo estudo, né? Na faculdade, pelo menos a odontologia, a gente tem muito pouco preparo para essa relação entre o paciente. Demandaria talvez uma faculdade de psicologia para a gente conseguir. Durante o curso do Andrés, a gente vê aquela história de vida maravilhosa que ele fazia, aprofundando. Eu falava, gente, como que eu vou conseguir fazer uma história de vida tão bacana quanto essa? Que livro eu leio? E foi bastante difícil para mim. E qual o paciente que tem que consegue se abrir de forma tão profunda com um dentista, falar da vida sexual dele, por exemplo, se for o caso? Eu ainda encontro bastante dificuldade nesse ponto, né? Pode passar? Então, na terapia neural, se comenta muito que boa parte dos campos interferentes presentes no corpo estão presentes na região bucomaxilo, né? E eles incentivam os médicos até a estudarem bastante a parte da boca, porque tem o sistema nervoso na face é muito evidente ali, tem muitos pares cranianos que se dedicam apenas à face. Então, tem essas tabelas, né, que correlacionam os dentes com os órgãos e que elas levam a gente para uma cilada, que é você começar na linearidade, no mecanicismo, né? Por exemplo, o paciente está com uma crise de pedra nos rins, vamos olhar se ele tem algum incisivo afetado, se ele tem canal do incisivo. Então deve ser o incisivo que está afetando o rim, ou o canino está com uma cárie, então ele vai ter algum problema no fígado. E conforme eu vou vivenciando minha
parque experiência ainda, mas eu vi que não é bem assim, né? Não, essa linearidade não funciona muito não funcionou muito na minha clínica. Pode passar? Então, eu fiz o curso, foi até uma história engraçada aqui, no curso do PETA, é, ele comenta um pouco sobre o Bidort, e um profissional médico falou para mim, poxa, mas você está aqui em São Paulo, eu venho do Maranhão para fazer o curso do Bidort, e você aqui em São Paulo não fez o curso do Bidort? Eu me senti até constrangido pelo comentário dele, e no mesmo dia eu já liguei para a associação para me inscrever. E foi outro curso que me mudou totalmente a forma de ver. O BIDORT, ele procura a detenção de campos eletromagnéticos alterados, o que sugere também que são possíveis campos interferentes no paciente. Então, eu pensei, já é uma forma de, sem, assim, tirar a necessidade da história de vida, mas eu posso também auxiliar nessa detecção dos campos interferentes. E a outra forma que eu aprendi a usar o BIDORT, que eu acompanhei pelo menos, era a associação de órgãos correlatos. Então, a gente via o Dr. Paulo pegar as lâminas ali e achar as regiões, os pontos de acupuntura correlato, por exemplo, ao coração. E eu achei isso incrível. Pode passar? Mas tinha que comprar essa caixa de lâminas, essas lâminas maravilhosas que me deixou babando e tal, mas eram fora da minha realidade naquele momento, pelo menos, e é uma coisa que eu usaria muito pouco. Então, eu achei incrível, mas não estava na minha, na minha possibilidades nesse momento, fazer a associação dos dentes através de lâmina. Qual dente que poderia ter alguma correlação com o coração? Então, eu pegaria a lâmina e acharia. Mas não estava na minha possibilidade. Pode passar? Então, durante o curso, eles me apresentaram o cabo Manaca, né? Até tirei uma foto aqui engraçada de um cabo de carro para fazer chupeta, que para mim parece um cabo de chupeta miniatura, né? Mas pode passar? E aí a professora Minami falou uma frase que eu achei genial e que me colocou sempre agora o protocolo correto de como usar o cabo Manaca, porque eu ficava confuso. Poxa, coloco o polo preto aonde? Coloco o polo vermelho aonde? Eu vi o Dr. Paulo colocando ali no paciente, falando, gente, como que eu faço com esse cabo Manaca aqui? E aí a doutora Minami fala essa frase, usa o polo preto onde a coisa está preta. Pronto, resolveu o meu problema. Agora eu já sei por onde começar a cada paciente. Pode passar? Então, eu tive algumas experiências, aqui vou relatar algumas delas, né? A primeira, que foi uma que me marcou muito, foi o seu Samuel, sexo masculino, um senhor bem simpático, idoso. Ele tem uma história de transplante hepático, e ele apresentou no consultório com uma perda óssea no implante do 46, uma região muito dolorida. Eu tentei tratar o implante, fazer terapia com laser, mas o implante se perdeu, eu removi, e tinha bastante dor e fístula, né? Mas durante algumas consultas, ele relatou que ele tinha uma dor muito forte nas costas, segundo ele, provavelmente ciático. E ele relatou que já tinha ido em diversos médicos, feito as infiltrações, etc., e não teve resultado nenhum com essas infiltrações, e ele estava já sendo levado a fazer algum procedimento cirúrgico ali, né? Eu não saberia dizer qual era a proposta do médico em questão. Então, toda vez que eu atendia ele, eu procurava os pontos gatilhos ali nas costas e comecei a tratar com luz, sem procaína, mas apenas com a fotônica, com 36 joules, né? Poderia até fazer mais, mas era o que meu tempo permitia na hora.
E ele falava que dava aquela melhorada e tal, mas não convencia, né? Pode passar. Então, até então, como ele havia perdido o implante, eu sempre acreditei que a, as costas poderiam ter alguma correlação com aquele implante na região de 46, que ele tinha perdido, com fístula, etc., né? Então, eu coloquei o cabo manaca na região que ele sentia mais dor e fui procurar na boca quais seriam os pontos correlatos para eu aplicar uma procaína para tentar aliviar a dor dele. E, para minha surpresa, o 46 aparentemente não havia nada a ver. Então, houve um bidote positivo na região do 21 e do 24, e no 34 e 35. Eu infiltrei com meio tubete, meio ml de procaína em cada ponto, e logo quando ele levantou, ele já falou, poxa, melhorou alguma coisa aqui. E o interessante foi que, após alguns dias, ele retorna, ele é bem engraçado, né? Então, ele retorna para minha secretária, e qual bruxaria que esse doutor fez? Que eu estava sem dor, fui em um monte de médico, e eu fiquei extremamente feliz, né? Ele, do resultado positivo, né? A primeira coisa que eu chego à conclusão é que eu assim, eu inicialmente acreditava que o problema dele tinha a ver com o implante que ele perdeu, por causa da cronologia dos fatos. E eu nunca imaginei que teria a ver com o dente 21, que aparentemente não havia bidode positivo no 21. Eu não vi nenhuma questão ali, uma cárie, alguma coisa que me justificasse uma perda de campo eletromagnético no 21, né? E se eu fosse também, através das tabelas, procurar ah, qual dente tem a ver com as costas, talvez eu teria procurado entre os premolares, os terceiros molares. E eu achei muito interessante esse resultado que a gente teve. Pode passar? A segunda paciente, essa moça, ela veio no meu consultório porque tinha perdido um dente na região de 15, ela queria fazer implante. Então, não é uma paciente de terapia neural, né? Um mês após a realização, eu fiz o implante, quando eu estava reabrindo, já preparando para colocar o dente, ela me chega toda chateada, depressiva e tal, falando, poxa, tive um CA, diagnosticaram um CA de tireoide em mim, né? Ela sabia que eu fazia terapia neural, né? E ela perguntou, o que que você pode fazer por mim? Falei, bom, eu não vou mexer na tireoide de jeito nenhum. Acabou de falar que teve um carcinoma ali, eu, como dentista, eu falei, não vou nem tocar minha agulha nessa região ali. Então, o que que eu posso fazer? Vou procurar na boca o que que eu posso trabalhar ali. E já me abriu uma dúvida, uma insegurança ali, né? Qual o efeito do meu implante? Será que meu implante causou um estímulo? Lógico, não é o culpado, o único culpado, mas será que esse implante causou um estímulo que desencadeou o CA de tireoide? Porque depois que você faz a terapia neural, toda vez que você faz um implante, você faz com uma certa culpa, pelo menos no meu caso. Será que eu estou fazendo de positivo, mas o que eu estou fazendo de negativo para aquele organismo? E eu fiquei meio ali pensando, o que que eu poderia ter causado nessa paciente. Então, eu vi o BIDOT positivo na tireoide. Pode passar? Pode passar. Ai. E aí, com o cabo Manaca, eu fui procurar o que que tinha na região de boca que poderia ter, que ressonava com o câncer. E para minha alegria e surpresa, ressonou com o elemento 48, que já estava com uma certa mobilidade e uma restauração metálica. Então, eu apenas infiltrei a região e procurei como que estava o campo, o Bidort na região de tireoide após uma infiltração na boca.
e senti que teve uma melhora ali, não total, não ficou 100%, mas que teve uma melhora significativa na abertura do anel na região da tireoide. E ela saiu mais animada, contente, e ela volta depois de um mês, 2 meses talvez, muito feliz, relatando que o carcinoma era muito pequeno e que o cirurgião era um cara meio fechado, mas estava super animado e super otimista com o resultado dela, que ele estava muito feliz, que com certeza ela estava muito curada, e me relatou como depois de um carcinoma, como você muda os paradigmas de vida, que ela estava andando mais, correndo mais, aproveitando mais a vida, e me agradeceu, falou que também ajudou. Então, assim, nesse caso, eu não sei qual foi minha, o que eu ajudei na cura dessa moça, mas que alguma coisa eu acredito que eu empurrei ela em sentido a um bom resultado da cirurgia, né? E foi uma coisa muito significativa também na minha vida. Pode passar? Então, o último paciente aqui, ele, na verdade, ele não é meu paciente, eu estava tratando do pai dele, né? E ele vem do tratamento mais holístico que a gente procura conduzir, ele falou, doutor, você não pode me ajudar? Eu estou com uma dor muscular no pescoço, já fui em neuro, primeiro fui num reumato, agora fui num ortopedista, e ninguém acha a dor muscular que eu tenho no meu pescoço, e eu tenho também uma fraqueza nas coxas, né? Foi uma consulta rápida entre um paciente e outro, então não tive o tempo ali para fazer um tratamento que eu gostaria, mais profundo. Então eu comecei a fazer o BIDORT, vi onde que era o campo que abria mais o anel, e vi que nos membros inferiores estava mais alterado, o anel abria com mais facilidade. Então eu falei, bom, vamos tratar primeiro a região de coxa, né, que é o que parece que está pior, e depois você volta, a gente procura aqui atender a parte do pescoço. E eu coloquei nas coxas o cabo Manaka e observei uma relação entre vários dentes, entre o 45, 23 e o 37. Perguntei para ele se eu podia infiltrar a boca com procaína. Ele falou que podia, então eu infiltrei a ponta radicular desses dentes, fiz uma infiltração. E foi engraçado, porque o paciente levantava da cadeira, sentava, levantava, sentava, e fazia aquela cara de dúvida, né? Falou, poxa, acho que melhorou sim, acho que minha coxa está mais forte, né? E pouquinho, mas ainda sinto a fraqueza, mas tô melhor. E quando ele foi se despedir, ele virou o pescoço e falou, nossa, mas meu pescoço melhorou? E eu tô totalmente sem dor no pescoço. Isso foi essa semana, então ainda não tenho a reavaliação do paciente, mas eu achei muito interessante esse caso, porque às vezes você faz uma aplicação na boca mirando um determinado objetivo e você alcança outro, às vezes até melhor, que você não tinha, não procurou, né? Isso demonstra como o corpo está integrado. E outra coisa que esses casos têm me mostrado, que eu estou, assim, espantado e até queria abrir para discussão, porque sempre, antes de entrar nessa questão, eu achava, é um dente que tem a ver com o fígado, outro dente tem a ver com essa dor. E eu tenho observado pelo cabo Manaka, todos os casos até agora que eu vi, tem vários dentes que fazem essa correlação. E eu tenho aplicado em todos, né? Pode passar? Durante o curso do Bidort, eu não sei se foi essas as exatas palavras da professora Sumier, mas uma das últimas aulas dela, eu fiquei muito, até emocionado, né? Porque ela coloca, sempre procura um jeito de ajudar o paciente. E ela fala, mesmo quando seu paciente não tem recurso, não tem condições de comprar talvez o medicamento, a gente sempre pode, de alguma forma, achar algum jeito de ajudar o nosso cliente. E é o que eu procuro fazer. Às vezes ele não vem para mim
para uma terapia neural. Eu não tenho, às vezes, o tempo e talvez nem a qualidade para fazer uma terapia neural tão perfeita, mas eu falo, o que eu posso fazer por essa pessoa? O que eu posso ajudar? E aí essa questão do Cabo Manaca me abriu um leque bem interessante. Pode passar? Então, como eu trabalhava antigamente, né, antes de começar a usar o Cabo Manaca? Eu fazia mais uma avaliação neural, então eu observava os campos interferentes na região bucal, então via restaurações, implantes, lesões crônicas nos dentes, observava a queixa do paciente, tem uma dor nas costas, tem uma dor no cotovelo, tenho gastrite, olhava com a tabela de voo, olhava se tinha alguma possível correlação entre os dentes, então eu aplicava procaína no dente em questão, com alguma lesão ou algum implante, e eu fazia o bidort para ver se o anel fortificava na região alvo, né? Então, aplicava no molar e via se, por exemplo, o joelho dele melhorava. E até confesso que tive bons resultados também. Pode continuar? Então, a minha experiência agora com o Cabo Manaca é que eu consigo ajudar é, e achar conexões entre órgãos, e dessa forma eu modulo algumas respostas inflamatórias agindo à distância, porque como até a doutora Sumia comenta, às vezes uma região que está inflamada, possivelmente infectada, você colocar uma agulha ali, você pode disseminar ou até causar um, um problema, uma sequela no paciente. Então, eu achei muito interessante a forma de você, pela boca, que é a minha área, sem um risco legal, eu consigo ajudar o paciente agindo à distância. E o Manaca facilitou e agilizou muito esse processo na minha clínica. É lógico, eu gostaria muito de ter aquele kit de lâminas e conseguir definir através das lâminas qual dente tem correlação com qual órgão. Mas essas lâminas não estão disponíveis aos dentistas, por exemplo, de forma tão fácil, e o treinamento para usar elas não é todo profissional que conseguiria, né? E através do Kamanaca eu respeito a individualidade do paciente. Então, naquele paciente, que é o que a terapia neural tanto fala, naquele paciente, a dor de, do fígado pode ser no canino, a dor no outro paciente, o fígado, já aconteceu comigo, um fígado ter correlação com o primeiro molar inferior, né? Um CA de fígado tinha correlação com o primeiro molar inferior. E dessa forma eu estou respeitando ainda a individualidade de cada um, né? Outra coisa, é, informação curiosa que eu tenho recebido é que eu sempre achei que quando tivesse essa correlação, teria um campo interferente nos elementos dentários, né? E às vezes, sem a conexão do cabo Manaca, o dente não tem um campo interferente evidente. Às vezes o dente não tem infecção, não tem cárie, não tem absolutamente nada, e eu consigo, através do cabo Manaca, delinear que esse dente tem a ver com uma dor que o paciente está tendo, e ele aparentemente não é um campo interferente se você não usa o cabo Malaca. Bom, pode passar, aí é o último slide. Essa é a minha pequena e a minha família aí, que eu tenho a agradecer a Sumier, que me assistiu aí durante a gravidez da Ângela, nesse momento difícil da pandemia, que ela fez as anamneses e ajudou, e agora a gente tem essa moça aí para graciar. Muito obrigado.